Reviravolta no planejamento? Com risco de rebaixamento no Campeonato Carioca, Flamengo pensa em escalar jogadores profissionais contra o Vasco. Goleiro Endrio é apresentado e se emociona ao vestir o manto. A verdade sobre Gonzalo Plata. Equatoriano está saindo? Teve despedida? Vai ter troca com West Ham por Lucas Paquetá? Você vai saber tudo a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje teve duplo green no nosso grupo gratuito. Você acompanha aqui na descrição e no comentário fixado do link do nosso grupo gratuito de dicas e análises do mercado da bola. Hoje teve duplo green. Ah, garoto! Tá voando, tá bombando o nosso grupo. É de graça, você não paga nada. Recebe análises e dicas do mercado e ainda concorre ao manto do Mengão. Então vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição. Olha, gente, ainda sem vencer no Campeonato Carioca, o Flamengo é o lanterna, é o último colocado do grupo B da Taça Guanabara e neste momento briga aí contra o rebaixamento. A situação é a seguinte, o Flamengo tem 3 jogos, tem um jogo a mais do que as outras equipes do grupo B. Vasco, Fluminense e Sampaio Corrêa na última rodada. E aí, o GE, Globoesporte.com, trouxe a informação de que esse risco de rebaixamento poderia mudar o planejamento e que Felipe Luiz e Boto tomarão a decisão para colocar aí jogadores profissionais junto com o Sub-20, né, reforçando o Sub-20 nesse clássico de quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, contra o Vasco. E aí, essa informação ainda não foi confirmada, tá? Tem muita gente cravando que o Flamengo vai colocar profissionais para reforçar o Sub-20. Hoje eu fiz uma apuração em relação à atividade do Flamengo. O Flamengo treinou em 2 períodos, manhã e tarde. Nenhum jogador do elenco principal treinou com os jogadores do Sub-20. O Bruno Pivetti trabalhou com o time que estreou no Carioca, empatou com a Portuguesa, que perdeu para o Bangu e que perdeu para o Volta Redonda. Todos os jogadores ali à disposição do Bruno Pivetti. Pode ser que no dia do jogo, na quarta-feira, realmente alguns jogadores vão reforçar esse Sub-20 no Maracanã contra o Vasco. Inclusive, o UOL citou aqui alguns jogadores que podem reforçar o Flamengo, o goleiro Endrio, o Vitão, o Everton Araújo, o Michael, o Alan. Eu ainda colocaria aqui o Royal e o Ayrton Lucas, tá? Eu ampliaria essa lista ainda para dar um up, né, na garotada nesse time aí. E o Flamengo vai com tudo em busca da primeira vitória na temporada. E aí a informação é a seguinte, o Flamengo ainda não definiu quais jogadores irão para o jogo e se vai acontecer essa mudança no planejamento. Se acontecer, vai ser aí uma grande reviravolta. Inclusive o próprio Arrascaeta hoje, ele colocou aí nas redes alguma coisa sobre planejamento, né? Deixa eu resgatar aqui a fala do Arrascaeta, muito importante, né? Inclusive o perfil dele, né, do Arrascaeta, nas redes, ele disse isso aqui, Georgian de Arrascaeta, sobre planejamento. O planejamento não te garante o sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. Você nunca deve ter medo quando está fazendo a coisa certa. E aí sempre é uma polêmica, uns acham que o Flamengo deve mudar o planejamento e colocar profissionais com o Sub-20, né, para reforçar o time contra o Vasco, temendo aí um risco de rebaixamento, e outros acham que o Flamengo deve manter o planejamento. Vamos ver, né, o que vai acontecer de fato na quarta-feira. Eu já dei aqui a minha opinião, não fiquei em cima do muro, acho que os jogadores que não serão aproveitados na temporada deveriam jogar contra o Vasco, principalmente Michael e Alan, que estão negociando. Michael negocia a saída do Flamengo, negocia com o Santos, o Alan negocia com o São Paulo, mas ainda são jogadores do Flamengo, estão recebendo pelo clube, deveriam jogar contra o Vasco. O Endrio, que acabou de chegar e estava jogando em Portugal lá no Gil Vicente, eu colocaria ele, está com ritmo, inclusive participou de alguns dias de treinamento nessa pré-temporada com o elenco principal. Colocaria aqui o Emerson Royal e o Ayrton Lucas, que são 2 jogadores considerados aí reservas, né? Não são os titulares são
Varela e Alexandre. E o Everton Araújo eu também colocaria para reforçar ali o meio-campo, além do zagueiro Vitão, né, do Internacional, que hoje é o quarto zagueiro. Amanhã pode ser o terceiro, depois pode ser o segundo, pode ser titular, enfim. Mas, por enquanto, o Flamengo precisa sim tomar uma decisão em relação a esse jogo contra o Vasco da Gama. A situação do Flamengo é a seguinte, gente. O Flamengo tem 3 jogos. Vasco, Fluminense e Sampaio Corrêa. O Flamengo tem um jogo a mais em relação aos outros times. O Flamengo tem 1 ponto. Todos os outros clubes têm 3. Se o Flamengo perder para Vasco e Fluminense, o Flamengo continua com 1. E aí vai para o último jogo contra o Sampaio Corrêa. E aí é ver se vai conseguir se livrar ou não desse quadrangular do rebaixamento, porque as 2 últimas equipes de cada grupo vão para esse quadrangular, evitar aí o rebaixamento. Vamos falar aqui de mercado da bola. A gente saiu muita informação hoje que o Gonzalo Plata deu festa, se despediu, tá indo embora, que o Flamengo vai trocar com o West Ham pelo Lucas Paquetá e mais um dinheiro, mais uma compensação financeira. E é a pergunta que eu mais recebi hoje nas redes e eu tô aqui para responder, porque foi uma confusão e viralizou, né, o nome do Gonzalo Plata. Aconteceu o seguinte: o Plata fez uma festa de despedida na noite de ontem em seu apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Só que não foi uma festa de despedida do Flamengo, foi uma festa de despedida do local ali onde ele morava, e agora ele vai para um outro local, um apartamento dentro do próprio condomínio. Foi somente isso. E aí algumas pessoas colocaram como se fosse uma festa de despedida que ele estaria indo para Londres, na Inglaterra. O West Ham é de Londres. E aí começaram a ligar uma coisa à outra. O Gonzalo Plata está indo para o West Ham como uma possível moeda de troca e o Flamengo dando uma compensação financeira para trazer o Lucas Paquetá. É verdade? O Gonzalo Plata está deixando o Flamengo? E aí a gente perguntou, né? Fez aí uma apuração e perguntou a pessoas ligadas ao departamento de futebol que falaram o seguinte: nós não vamos negociar jogadores importantes do grupo. E o Gonzalo Plata é um desses jogadores. Então não tem nada, não chegou proposta para o Flamengo pelo Gonzalo Plata, não chegou proposta aos empresários do Gonzalo Plata. O equatoriano está focado nesse ano de 2026 com a camisa do Flamengo. Teve alguns problemas aí no final da temporada, foi expulso em alguns jogos, quer dar a volta por cima. É um jogador importante ali no esquema de jogo do técnico Felipe Luiz. Então não existe rigorosamente nada em relação ao Gonzalo Plata. E muita gente condicionou essa festa de despedida dele a uma ida para o West Ham na Inglaterra. O West Ham não tem interesse no Gonzalo Plata. Então fica aqui a nossa informação. Bom, vamos trazer aqui tudo sobre a apresentação do goleiro Endry, o novo reforço do Mengão, ele que foi apresentado oficialmente nesta segunda. Goleiro de 24 anos, veio do Gil Vicente e assinou um contrato válido por 4 temporadas e vai vestir a camisa 42. Endry começou a carreira no Botafogo, se transferiu para o Gil Vicente em 2021. Seu irmão, Andrei, também é goleiro, foi revelado pelo Clube Alvinegro e hoje defende o Osasco Sporting de São Paulo. O novo reforço do Flamengo revelou que a família é toda rubro-negra e já chegou dizendo: chego ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar, porque represento não só o meu sonho, mas o sonho de toda a minha família. Recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde que dei os primeiros passos no futebol. Aqui no Flamengo, também represento o sonho de muitas crianças do bairro onde eu nasci, em Duque de Caxias. Meu irmão também é goleiro e ele me incentivou. Ele disse que eu tinha um bom tamanho, que poderia me tornar um grande goleiro, e comecei uma escolinha lá perto de casa. Minha mãe me incentivou muito, porque meu pai já tinha falecido e ela nunca deixou de desistir, né? Nunca me deixou desistir. Me deu totais condições para que eu pudesse vencer. Os pais de Andrew são falecidos, né? Tanto o pai quanto a mãe. E o goleiro disse aí ter imaginado como seria compartilhar, né, esse momento, essa informação que ele ia para o Flamengo com os seus pais. E disse: eu converso muito com a minha esposa sobre como seria minha mãe e meu pai aqui hoje. Estive ontem no bairro em que fui criado e todos falaram a mesma coisa. Você representa muita coisa, mas o mais importante são os seus pais. Meu pai tinha um bar, todo domingo ele colocava jogo do Flamengo, eu vi o amor dele pelo clube. Quando apareceu o projeto, fiquei muito feliz, a ficha ainda não caiu, parece que falta esse contato com eles, né, de poder falar para eles que consegui realizar o sonho da minha família. O meu sonho e o sonho das pessoas que me apoiaram. Demorei a acreditar nessa situação porque estive no Gil Vicente durante 4 anos e meio,
Ouvi muita especulação sobre o meu nome, criei muitas expectativas e Deus preparou o melhor para mim. O melhor hoje é o Flamengo, sem dúvidas. Não acreditei muito, porque não imaginava que o Flamengo, com a dimensão que tem, mandaria o diretor e o técnico para observar um jogador que está em um clube inferior no campeonato português. Esperamos sempre que o Flamengo vai buscar jogadores renomados. Me desliguei no fim de semana e depois meus empresários falaram que o interesse era concreto. Não acreditei, risos. Só acreditei mesmo quando comecei a treinar. Tá aí, né? A história de um vencedor, a história de um campeão, e vai se dar muito bem no Flamengo. O Andrew tem uma aura, cara, que eu vou te contar, humilde, né? Essas pessoas assim vão longe, pessoas que não precisam pisar nos outros, né? Que são muito família, né? Que ouviram bastante os ensinamentos do pai, da mãe, honraram o pai e a mãe, né? Seguiram o mandamento. Essas pessoas, elas têm um sucesso, né? Assim nelas, a gente olha para elas e vê uma coletiva muito emocionante do Andrew. A gente via que ele estava assimilando ainda, né? A ficha estava caindo, ele estava no Flamengo, chegou a falar dos jogadores, né? Ele não acreditou quando ele estava no campo com a Arrascaeta, com o Jorginho, o Pedro, o Bruno Henrique, esses caras que ele via pela televisão e agora são companheiros dele. Eu fico até arrepiado. Arrebenta, Andrew! Vai com tudo, guerreiro! Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Você já sabe que o Shopping do Rafla é só clicar aqui na aba Produtos, você adquire seu produto, compra lá o que você quiser, coloca seu endereço, entrega em todo o Brasil, todo o território nacional. Camisa do Flamengo! Tem quase todas, hein? Todos os modelos, tamanhos e valores. É o Shopping do Rafla. Grande abraço pra você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!